Agora que eu entendi. Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa Bárbaro que vocês tarde. estejam aqui. Muito gostoso, muitíssimo obrigada. E hoje, gente, o assunto é interessantíssimo. E se você está reclamando da sua vida aí, se você teve uma imigração para algum lugar, se você saiu do ninho e está aí, ai, porque aqui não tem arroz doce. Ai, porque aqui chove 3 vezes ao dia. Zíper, porque vocês vão ouvir uma história fascinante de, digamos assim, uma mudança, saída do ninho forçada. Até hoje eu venho comentando com vocês mudanças de pessoas que mudam planejadamente com a família toda, ou só um membro da família se mudou, mas volta cada 15 dias, cada 20 dias. Ou seja, houve um planejamento. Vamos hoje ouvir a história de Catarina Gamboa. Ela é uma portuguesa angolana e tem uma história fascinante de... Ups! Não moro mais aqui. Vamos saber mais detalhes dela. Catarina, querida, brigadíssima de De estar nada, aqui tranquila. contando Prazer. para a gente suas histórias de vida. Então, diga lá, aonde você morava e mais ou menos em que época tudo aconteceu? Bom, eu morava em Angola, em Luanda. Eu era quinta geração. O meu trisavô foi o primeiro capitão de esportes de Luanda. Opa, E a família... O Gamboa é o meu nome de casada. O nome certo, da família é Viana Dias. perfeito. E então era uma família bem conhecida. A minha bisavó era bastante abastada e eu soube em conversas assim de família que ela tinha em Luanda tinha mais terreno que a Câmara Municipal e ela teve que doar terreno para a Câmara. Nossa Senhora, É, Câmara é a prefeitura, para os brasileiros que estiverem ouvindo, isso, Câmara isso. Municipal é a prefeitura da cidade. Sim, sim. Caramba, ela precisou doar, veja bem. E por que ela É, precisou é. doar? Porque eu acho que um indivíduo não pode ter mais terreno que o Estado. Não, eu acredito que sim. Tá bom. E conte para mim, como era a sua vida em Angola? Você morava em Luanda, Em correto? Luanda, em E Luanda. como era a sua vida? Como era a sua vida social? Você tinha amigos? Eu era menina, não é? Porque eu saí em 75, com 15 para 16 anos. Perfeito. Nós morávamos primeiro numa rua chamada Rua Guilherme Capelo, Tá que bom. era uma... Então eu morei nessa casa. Eu tenho aqui uma fotografia de como está a casa agora. Opa, mostre. Por falar em fotografia, pessoal que está aqui assistindo, reparem que atrás da Catarina tem todo um ambiente angolano. Olha que linda as gravuras dela. Olha que lindas. Mas mostre Essa é a aí. minha casa hoje, não era nada assim. Olha, Não era Catarina, nada assim. A minha casa era verde, pintada de verde com janelas brancas, as que persianas eram máximo! brancas, Ela ainda está lá hoje. e tinha uma figueira enorme no jardim, Que precioso. e nós tínhamos um pneu com uma corda. Ai, Nós que estávamos delícia! naquele pneu. E tinha, eu lembro-me de uns sardões. Sardões são uns lagartos coloridos enormes que Uns viviam. lagartos, Sim, sim, chamam-se sardões. tá? Coloridos, eram verde com vermelho e amarelo e Ai, azul. que lindo! Eram enormes, enormes. Nossa, que lindos! Não conheço Era, sardões. Vou botar a foto aqui para vocês. Vou procurar e vou botar uma foto de sardão. ponha, ponha. Então eu morei nessa casa desde que nasci, eu e meus irmãos, meus 4 irmãos, meus pais. Certo? Eram casas de família, eram casas da família, porque nessa rua quase todas as vivendas eram da família do meu pai. Nossa Senhora, É, imagine você. é. Então você era super entrosada com a área. Sim, Você. eu andava a pé, descalça, Ai, que por delícia. tudo. Eu tinha uma bicicleta que era uma Impala pneu 20 vermelha, e eu andava na minha bicicleta. A minha mãe nem sabia onde é que eu andava nas férias. Nossa, Catarina. É, era ótimo. E tínhamos, nas férias, nós tínhamos uma, um clubinho atrás da. Era tipo uma arrecadação que havia lá no meu quintal. Tá bom. E Tipo um depósito assim. era onde estavam as coisas do meu avô, Nossa os Senhora. arquivos do meu avô. E então aquilo virou
um escritório para nós, eu fazia altas brincadeiras. Que delícia. Havia uma senha para entrar no clube, todos Dá os dias licença, dava não a entrava senha. qualquer um. Não entrava Não qualquer entrava um. qualquer um. Não. E nessa rua havia muitas crianças. Havia muitas crianças. E éramos muito amigos e era seguro para andar. E até hoje eu consegui fazer contacto com esses amigos. Ai, Esses que riqueza, vizinhos riqueza. queridos. Era. Tenho Agora, contato com eles até hoje. vamos falar dessa casa que você nos mostrou agora há pouco. Ela ainda está na família, Catarina? Não. E por que não? Porque as casas foram nacionalizadas, nós saímos, Ah, né? As casas foram. então aí entra uma coisa que eu quero que vocês que estão aqui nos assistindo prestem atenção na frase dela. As casas foram nacionalizadas. Normalmente a gente vende uma casa ou aluga uma casa. Nós Então tínhamos agora saído vamos dessa entender. casa e eu fui para uma outra casa que era no bairro da Maianga, num largo. Eu tinha 12 anos quando nós nos mudámos lá dessa minha casa. Certo. E fui para uma rua chamada Rua José Oliveira Barbosa. Certo. E vivi lá até sairmos, em 75. Muito bem. Então agora vamos entender. Como vocês estão vendo e assistindo, ela tinha uma vida gostosa, legal, entrosada, de amigos, e com todas essas brincadeirinhas, clubinhos, senha. Ou seja, a vida dela, para uma pessoa, um adolescente de 15 anos, corria às mil maravilhas e eu não quero mudar nada. Até que o pai entra em casa e como é que foi? Aconteceu o 25 de Abril, em 74. O 25 de abril aconteceu aqui em Portugal, lembrando que Angola era uma colônia portuguesa. E aí? Então, nós não sabíamos quais seriam as repercussões nas colónias. Não é? Ficámos todos assim. Eu já tinha uma consciência mais ou menos da situação. Havia guerra colonial, havia as tropas que iam lutar para defender o território e tal. Era tudo, mas nós não sentíamos nada, nós nunca sentimos. Nada. A guerra estava ocorrendo, talvez lá na selva. No interior, no mato. Havia as tropas, os quartéis eram na cidade, nós víamos. A tropa era uma constante na nossa vida, mas era normal. Era normal. E aí, um dia em 75, portanto, já tinha decorrido um ano da Revolução dos Cravos aqui em Portugal. Seu pai chega em casa e aí? Sim, porque a situação se deteriorou imensamente. De segurança, de tiroteio, de granadas a explodir na nossa rua, de eu no meu quarto ver balas tracejantes a passar pela janela, e de dormir, meu pai punha-nos dentro de um armário embutido que havia no corredor, lá em cima. Então, escassez de comida. O meu pai foi degringolando durante um ano. Sim, foi em um ano, foi piorando. Havia muita gente que já estava a ir embora, mas nós éramos angolanos, aquela era a nossa terra, aquela era a terra do meu pai, era a nossa terra. O coração era inteiro angolano. Nós nunca acreditámos nunca quisemos acreditar, não é? Mas aí começou, um amigo foi embora, uma família foi embora, começámos a sentir, não é? Pois havia recolher obrigatório, tínhamos que estar em casa a uma determinada hora, não se podia sair de casa, os batuques à noite, a batata foi assando, Então, o meu pai era o diretor-geral da Park Davis Laboratórios Farmacêuticos em Angola. Em Angola, olha lá. E ele reportava para a África do Sul. Perfeito. E então, acredito que o meu pai tenha feito contato com os chefes dele na África do Sul, né? E chegou em casa um dia e disse: amanhã vocês vão embora. Ele chegou hoje e falou: amanhã vocês vão embora. Façam a mala e vocês vão embora. É mole, ouvintes, vejam, minha menina me arrepia até hoje ouço essa história. Imagina você tá lá fazendo seu dever de casa, brincando, combinando com a maricota, não sei o que lá. Seu pai chega e diz: amanhã vocês vão embora. Amanhã, 24 horas. Minha mãe e nós 4. Ele então ia ficar em Angola? Ele ia ficar porque ia haver a independência em novembro, isto foi em maio. Tá bom.
em novembro seria a independência e nós acreditávamos, meu pai acreditava, que iríamos voltar. Então, íamos aguentar uns meses na África do Sul e íamos voltar. Muito Naquela noite, os meus amigos todos vieram lá à casa. Eu nem sei como é que nós nos comunicávamos, não havia telemóvel. verdade, né? Eu fiz assim, mas não havia telefone. Não havia, não havia. Havia telefone fixo. Eu acho que a gente falava, eu não sei. E Sei como era a que vida antes, os ó. meus amigos, pois, os meus amigos apareceram todos lá em casa, nós fizemos uma festinha de despedida, houve muitas lágrimas. No dia seguinte foram todos para o aeroporto se despedir de mim, mais lágrimas. Nós tivemos sorte, porque nós fomos para a África do Sul. Aí um parênteses, espera aí. Ah, Vocês foram para o aeroporto. E como é que eram os voos, assim? Não tinha pois. Booking.com? Para Portugal era mais difícil embarcar. Tá, Havia muita fila de espera, famílias inteiras que estavam no aeroporto. O aeroporto foi um caos. Eu lembro que o aeroporto estava um caos, um caos, um caos. Muita gente, muita família, muitas crianças, muita gente a dormir pelo chão. Isso eu me lembro. Mas o nosso voo era para a África do Sul. tá bom. Então não havia esse desespero para embarcar. Tá bom, Então, nós embarcámos, fomos para Joanesburgo. perfeito. Um dos diretores do meu pai foi-nos buscar, levou-nos para um hotel no downtown Joburg e depois ajudou a minha mãe a encontrar uma casa para nós Tá bom. e nós fomos para uma casa numa zona chamada Edenvale. Ok, então, um minuto antes de chegar em Edenvale, vocês tiveram essa recepção pelo diretor do seu pai, imagino todo simpático e solícito, sei lá. E aí, quanto tempo mais ou menos vocês ficaram no hotel? Você lembra? 15 dias, Ah, 20 dias, perfeito. Muito bem. E aí talvez foram para menos, não sei. Edenvale. Então, com aquela sensação de que aqui agora é a minha nova casa. Mas Não, tudo que eu não, tenho é uma maleta. eu não queria, a gente não quer aceitar, não, eu Ah, já adolescente, já estava com muita mais consciência, eu chorava todas as noites até adormecer, foi puxa vida. muito, não gostava da África do Sul, era frio, porque nós fomos para É, na entrada do inverno, era a maio, entrada do abril, inverno, maio. e o primeiro dia que eu comecei a escola no Edenvale High, Aham. eu entrei na escola e nós sabíamos que a escola começava a uma determinada hora, não sei, vamos dizer 7h30, 8 horas da manhã. Eu Sei, cheguei lá, só que eu tinha chegado atrasada para o assembly. tá. Nós não sabíamos que havia assembly. Então eu fiquei logo em detention. Ah, minha Nossa Senhora! Isso é Sim, outra sim. pergunta que eu quero fazer. Uma vez que vocês chegaram em Edenvale e se instalaram, por mais que fosse em denial, negando que eu Sim, tenho tinha que que ficar ser, na a África vida do segue, a Sul, vida segue. isso, a vida segue, você tem que ir para a escola. Então, era a minha próxima pergunta. E como é que foi essa escola? Como é que vocês foram recebidos? E, pelo jeito, já, pá, Bem, mandaram uma detenção na cabeça. já havia muitos moçambicanos na África do Sul. Ah, tá bom, que ajudou um Já pouquinho, havia certo? muitos moçambicanos. Tanto que os meus vizinhos de cima eram uma família de Moçambique. Menina, então você já É, chegou na escola com uma já detenção. cheguei na Porque chegou escola, a... já fiquei logo de detention. Maria. Depois, eu acho que, eu não sei se foi nesse dia ou no dia a seguir, havia educação física. Tá? E a professora era africana, e só falava africanos. Ou que, para quem não Então, se sabe, diziam alguma coisa dos miúdos que se portaram mal, não sei, que eu não percebia nada do que é que eles porque, estavam a só falar. um minutinho, Catarina, Ah, para quem está aqui nos assistindo, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. Dessas 11, duas são de origem europeia. O inglês, que é de origem da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e o afrikaans, que tem origem no holandês. E as outras 9 línguas são línguas africanas das tribos. Então, o que ela está contando é que a professora de educação física dava aula toda em afrikaans. A mãe da Catarina é inglesa, então ela sempre foi fluente em inglês. Agora, eu chego na africanos aula não. que está numa outra língua, assim, sem nenhum respeito simpático pela recém-chegada. Não, mas ela nem sabia que eu era mais uma aluna ali. Era Ah, mais tá, não uma tinha sido criança avisado. uma aula de 20, sei lá. Aham. Então, acho que alguns miúdos se tinham portado mal e ela fez um castigo
é que tínhamos que ficar a correr à roda do campo. Agora, você sabe que a África do Sul, a cota é 1.200 metros, não é? E eu vim do litoral, de beira-mar, cota zero. Nossa Senhora, é a Eu falta quase do ar. morri, porque os meus Isso. pulmões quase explodiram. É. Então, eu já, no segundo dia, eu já detestava de morte aquele lugar. Para que eu vou chorar, Catarina, para. Eu chorei muito, já chorei por nós duas. Ai, que bom, ai, que bom. Menina, e Bem. quanto tempo, Catarina, demorou para você perceber, bem, eu queira ou não queira, Edenvale vai ser a minha residência por um tempo. Não, E essas pessoas vão ter que ser minhas amigas. Quanto tempo sim. demorou? Eu lembro-me de uma amiga que eu fiz chamada Penny Gill. Aham. Havia alguns rapazes também que eu me lembro. Nós éramos uma turma muito grande. O método de ensino é completamente diferente do que é que eu estava acostumada. Nossa, tá Mas eu tirava boas notas e aquilo era. Agora, eles eram muito mais rígidos do que no ensino. eu lembro, eu tinha um fiozinho assim, de prata que tinha sido a minha avó que me deu, e eu usava, e lá era proibido na escola usar. O fiozinho seria um cordão aqui de pescoço. Um e era proibido usar isso, me lembro disso também. Proibido anéis, fiozinhos de prata. E não sei como o fiozinho de prata saiu de dentro da minha blusa, do uniforme. Tá. A professora, quando viu, deve-me dar, dê-me, e eu não dei, e ela dê-me agora imediatamente. Eu disse, eu não vou dar, porque isto foi a minha avó que me deu, e eu acho que eu nunca mais vou ver a minha avó, e ela mandou-me para o diretor. Nossa, gente do céu, calma, Beth, calma, vamos devagar, né? Mas não houve nada disso. Não, fui para o diretor, eu expliquei ao diretor, ele disse, eu não vou dar o meu colar. Foi a minha avó. Eu acho que ele foi mais complacente. Tomara que sim. Acho, já não me lembro mais como foi o desfecho dessa história. Querida. Encurtando a história, o meu pai chegou em outubro. Então, isso era abril, maio, e sua mãe com os 4 filhos. Maio, nós fomos para lá. Maio. E sua mãe com os 4 filhos se instalou em Joanesburgo, e em outubro seu pai chegou. Então, para quem está nos assistindo, lembre-se que essa mulher com 4 filhos, a mais velha com 15, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha Face, nada disso para se comunicar com esse marido, que bem ou mal estava dentro de uma situação que ia começar a guerra. Então, imagine a tensão. Não, já tinha começado a guerra. A guerra da independência, tá? Que depois acabou durando anos e anos e anos. Depois durou 35 anos depois. 35 já havia guerra porque eram 3 partidos, 3 tribos, a UNITA, o FNLA e o MPLA, que se conflitavam dentro da cidade e fora da cidade. E para ver quem ia ter. Aí, meu pai não aguentou e veio-se embora. Perfeito. E aí? Aí ficou um bocado, vamos esperar, não me lembro o que é que foi, onde é que a gente vai, quando é que a gente vai. Tinha amigos do meu pai a dizer para vir aqui para Portugal, tinha outros amigos do meu pai a dizer vai para o Brasil. Mas viemos para Portugal. Muito bem. E aí... Porque a situação na África do Sul estava complicada. Então nós não íamos saltar da frigideira para a fogueira, não é? E lembrando, estava o problema do Mandela preso, as sanções, também não estava... Não estava pera doce a situação, claro. Mas também então viemos para cá. Barbaridade. Chegámos aqui, tinha havido um contragolpe e o regime era comunista. À chegada. Nossa. Quando nós chegámos, era o Vasco Gonçalves que estava no poder. E os amigos do meu pai, todos, não fiques aqui, vai-te embora, não fiques aqui. E o meu pai tinha trazido uns diamantes que ele conseguiu. Olha aqui, gente, prestem muita atenção nessa história. A tensão era grande, não tinha como chegar e fazer uma transferência bancária pela Wise. Não, nem pensar, porque a nossa moeda, os escudos nossos eram angulares. Escudos do Banco de Angola, não eram escudos portugueses. Tá bom. E seu pai conseguiu... Meu pai conseguiu trocar angulares por diamantes. Olha que máxima providência dele. Porque dinheiro, você viaja com uma pilha de dinheiro e é perigoso. O diamante, como é que ele fez para andar para cima e para baixo com esses diamantes? Nós transportamos, quando nós viemos para cá, veio dentro da pasta de dentes e do salto de sapato. Da pasta de dente, minha gente.
É. E o que mais? Dentro do salto de sapato da minha mãe, Nossa que ela vinha com eles calçados. Nossa, imagina que Era o ela ia sapato tirar esse mais sapato caro. do voo. Imagine, um voo de mais de 10 horas, é ruim dela tirar o sapato. Não tirava de maneira nenhuma. E com esses diamantes, o que ele fez aqui em Portugal? Aqui ele vendeu os diamantes e comprou 2 apartamentos. Olha que maravilha. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa história da Catarina. Aliás, antes de terminar, fazer aqui um resumo, deixa eu perguntar uma coisa para ela. Hoje, você, Catarina, adulta, mãe de 2 filhas e netas, e observando toda aquela situação de longe, por perspectiva, né? Como é que você teria feito isso se você estivesse no lugar do seu pai e da sua mãe? Se hoje dá uma zebedeira aqui em Portugal, viajando na maionese, e você tem aí, você e teus 2 netos, sei lá, você tem que sumir, fazer uma transferência Fugir, não rápida. é? Fugir, Como porque é que nós você... fugimos, nós fomos refugiados, saímos com uma mala cada um. Nossa. Eu acho que eu faria exatamente a mesma coisa. É como as pessoas fazem quando há guerras. Como estão fazendo agora com a Ucrânia. Na Ucrânia e em África, quando eles fogem de um lado para o outro, como nós dizemos em Angola, as imbambas, põe as imbambas dentro de uma mala e vem embora. E vão embora. E me fale uma coisa, vocês, a sua família, pai, mãe e filhos, e talvez irmãos e tios, né? Vocês perderam todos Tudo. os imóveis e bens, tudo mais que vocês tinham Perdemos tudo. Ficámos com a nossa vida, mas perdemos começado tudo. do zero. Não é impressionante? Então, minha gente que está aqui assistindo, quando vocês forem reclamar da vida, pense 2 vezes, vai. É reclamar porque aqui não tem requeijão, reclamar porque aqui o pão de queijo não é igual ao que tinha na sua esquina. Pensa um pouquinho. E, para quem está passando por perreios iguais ao que a Catarina passou lá atrás, vejam o resultado. Está aqui uma bela mulher tocando a vida, refez, casou, tem 4 netos maravilhosos, 2 filhas. Ou seja, se você está passando pelo perreio que ela passou lá atrás, tem uma imensa luz no final do túnel. É só você querer. Eu sou o que sou hoje pelo que eu passei. Pronto, olha aí. A Catarina de hoje tem pilares muito fortes e grandemente baseado nessa fase dos 14 aos 20, 22, quando ela foi para a faculdade, e aí a Catarina adulta engrenou. Exatamente. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, maravilha, dá uma curtida. Vou adorar. Se quiserem perguntar coisas para mim ou para a Catarina, é só escrever e a gente responde. E se você souber de alguém que está querendo emigrar ou que acabou de passar por um perreio desse, manda o vídeo para a pessoa, ela não vai se sentir tão sozinha. Ela vai perceber que ela não é ovelha negra, não é mesmo? E Catarina, querida, obrigadíssima. Bárbara, tua história, parabéns. E vamos em frente, que atrás vem gente. Obrigada, querida. Valeu mesmo, Catarina. Valeu. Tchau. Até. Tchau, tchau.